Boa noite, pessoal. Queria falar de uma pequena ilustração. Os três conselhos. Havia muito tempo atrás um jovem casal que morava num pequeno povoado, um lugar muito simples e sem nenhum recurso. E eles eram muito jovens e sabia que ali naquele lugar eles não teriam condições de construir uma família, né? De criar filhos, ou até os dois mesmo ter uma vida normal. Então esse jovem, o rapaz, ele decidiu então ele partir para uma terra distante para ficar um tempo e tentar ganhar um dinheiro para tentar ajudar a mudar a vida do casal, né? Reconstruir uma nova vida. Então ele conversou com a esposa e falou: amor, eu vou viajar, eu vou ficar um tempo fora e vou ficar alguns anos fora, e eu quero que você me prometa uma coisa, que você nunca se esqueça de mim, que nunca me deixe por um outro homem, porque eu nunca me esquecerei de você e nunca vou abandoná-la, nunca vou traí-la. Então aquela jovem com lágrimas nos olhos, muito triste, prometeu que ficaria esperando ele. Então assim ele pegou a sua bagagem e saiu a caminhar. Viajou muitos dias, muitos quilômetros, buscando um lugar para trabalhar, e até que chegou numa fazenda muito rica, parecia ser muito bem sucedida. Então ele se dirigiu, entrou naquela fazenda, se dirigiu ao dono, pedindo emprego. E aquele homem, o dono da fazenda, era um homem muito rico, né? Tinha muita fama na redondeza de muito rico, de ser um homem muito sábio, de ter muita sabedoria e ser um homem justo. Então quando ele olhou para aquele jovem que contou a situação dele, ele viu nos olhos dele a sinceridade, ele viu que realmente ele queria trabalhar para dar uma condição digna para a esposa dele, né? Para a família, enfim. Então ele ofereceu emprego para aquele jovem, e o jovem falou assim: não, eu quero trabalhar, eu só quero pedir um favor para o senhor, que se eu possa guardar o meu dinheiro, que o senhor não dê ele nas minhas mãos, que o senhor guarde esse meu dinheiro, e daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, quando eu decidir partir, então o senhor me devolve esse dinheiro. Então assim foi feito. Esse jovem foi trabalhando naquela fazenda, foi se envolvendo com o trabalho, foi aprendendo, foi evoluindo, sendo muito valorizado, muito respeitado pelos empregados, se tornou capataz. E o dono daquela fazenda gostava muito dele, porque ele era muito honesto, muito correto, muito trabalhador. Então assim ele ficou muitos anos, até que chegou um dia, ele decidiu então que era chegada a hora dele voltar para a terra dele. Então havia passado, na verdade, 25 anos.
Então ele chegou naquele fazendeiro e falou: chegou a minha hora. Eu fiquei muito longe, muitos anos longe da minha esposa, mas eu conseguia juntar algum dinheiro e agora eu vou voltar. E aí então aquele fazendeiro falou: olha, você tem um valor aí que seria mais ou menos hoje uns 500 mil reais, 400 mil reais. Um dinheiro que daria para ele tocar a vida dele e viver feliz com a esposa. Então aquele homem, aquele fazendeiro falou: olha, eu tenho uma proposta para fazer para você. E aquele jovem, aquele que já não era tão jovem, falou assim: fale. Falou assim: olha, ou eu te dou o dinheiro na sua mão agora, ou eu te dou 3 conselhos. Se você aceitar o dinheiro, você pega o seu dinheiro e vai embora. Se você decidir aceitar os conselhos, eu te dou os conselhos, você vai e não leva o dinheiro. Aquele jovem ficou ali matutando, e o fazendeiro disse para ele: vá, descansa um pouco, vá dormir. E assim, quando for amanhã, antes de partir, você então me dá a resposta. E assim foi feito. Aquele homem foi dormir, dormiu, tentou dormir, e ao amanhecer, então, ele decidiu qual seria a sua ação. Então o fazendeiro perguntou para ele: o que você decidiu? Ele falou: olha, como eu sei que o senhor é muito sábio, então eu decidi aceitar os 3 conselhos. E assim, o fazendeiro falou: olha, você sabe que você vai levar os conselhos, mas não vai levar dinheiro. Ele falou: não, eu aceito. Então o fazendeiro disse para ele: primeiro, nunca pegue um caminho mais curto. Nunca pegue atalho. Ele: ok. Porque lá em Jeremias 10:12, a palavra diz: não aprendais o caminho dos gentios, ou ao caminho das nações, que são um povo que se desvia, que não anda na presença do Senhor, que não anda no caminho do Senhor. Então aquele jovem falou: ok, qual é o segundo? Nunca seja curioso demais. Lá em Amós 5:3, diz: seja prudente, guarde silêncio. Então, em todas as atitudes que você tomar, tenha prudência, seja prudente. E o terceiro, não seja precipitado. Nunca se precipite nas suas ações. Então aquele jovem aceitou aqueles conselhos, pegou as suas coisas e ao partir, aquele fazendeiro falou: olha, eu vou te dar alguns pães para você comer, e este aqui você guarde para você comer junto com a sua esposa. Então deu alguns pães e um pão em especial. Ele disse para ele guardar e comer com a esposa. Então assim aquele jovem partiu, depois de 25 anos, sem dinheiro, mas com 3 conselhos, que talvez fosse de muito valia para ele, né?
Então pegou a estrada e saiu a caminhar, caminhou, até que chegou a uma certa altura do caminho. Ele encontrou um homem, e aquele homem falou: de onde vens? Ele falou: eu venho de uma fazenda, agora depois de muitos anos, eu estou indo para minha casa. E ele falou mais ou menos a direção que ele ia, e aquele homem muito solícito, né? Falou: olha, eu vou ajudá-lo. Para onde você vai é muito longe. O percurso que você vai fazer é muito longe. Eu tenho uma ideia. Eu conheço muito aqui, eu conheço tudo aqui. Então tem um caminho que eu vou te ensinar, que você vai fazer um desvio e vai chegar muito mais rápido na sua casa, ao encontro da sua esposa. E aquele jovem ali pensou e já estava quase que seguindo aquele caminho, porque realmente ele ia cortar muito caminho, e ele sabia que ele ia andar dias e dias e muitos dias, e ele estava muito ansioso para ver a esposa dele. Então ele pensou, mas aí ele lembrou do conselho daquele fazendeiro. Aquele conselho, como ele era um homem muito sábio, realmente era a hora dele praticar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele recebeu, porque ele recebeu uma palavra de um homem muito sábio. Então ele lembrou realmente que ele não devia cortar caminho, ele devia seguir em frente. E assim, então, ele seguiu em frente, não aceitou o conselho daquele homem, e depois ficou sabendo que na verdade era uma cilada, né? Aquele homem estavam mancomunado com outros para fazer uma cilada para ele e assaltá-lo e assassiná-lo. Então ele não aceitou e seguiu o caminho. Seguiu o caminho que era o caminho que ele deveria seguir, o caminho certo. Ele foi para o caminho certo. Então andou muitos dias, até que ele ficou muito cansado. Ele encontrou uma pensão muito simples, muito humilde. Ele falou: bom, como eu não tenho aonde ficar, eu vou pedir hospedagem nessa pensão para descansar um pouco, e aí amanhã eu sigo viagem. Então ele chegou lá no senhorio, pediu uma hospedagem, e ali ele se acomodou, e na madrugada ele ouviu muitos gritos, ele ouviu uma gritaria terrível, e ele pensou em levantar e ver o que estava acontecendo. Então ele lembrou, quando ele ia abrir a porta, ele lembrou que ele não deveria ser curioso, ele não deveria ser muito curioso. Então ele voltou para trás e deitou e dormiu. Então, ao amanhecer, o homem daquela pensão falou: olha, você não desceu para ver o que aconteceu, o que estava acontecendo, né, essas gritarias e tal. Ele falou: não, eu ouvi a gritaria, mas eu não desci. Aí aquele dono da pensão falou: olha, você fez bem. Aquela gritaria era de um louco, que ficava gritando aqui, e muitas pessoas desceram para ver o que era, e ele os matou. Muitas pessoas morreram, foram assassinadas por este louco, e você sobreviveu. Então este homem agradeceu a Deus, agradeceu esses conselhos, e pensou: vou chegar em casa sem nada, sem dinheiro, mas vou chegar vivo, eu vou encontrar com a minha esposa. Então assim ele seguiu viagem, e viajou muitos dias, muito cansado.
até que ele viu aquela casinha dele muito humilde. E ele foi se aproximando muito feliz, muito cansado, mas muito emocionado, mas também muito feliz. Porque depois de muitos anos, ele ia reencontrar a esposa dele, mesmo sem dinheiro. Então ele foi ali se aproximando com muita calma, com muito ansioso. E quando ele chegou próximo, que ele pensou em abrir a porta, ele falou, não, eu vou olhar pela janela, vou ver o que ela está fazendo, eu quero fazer uma surpresa. Então quando ele se aproximou na janela, ele viu uma cena que ele não queria ver. Ele viu uma cena que deixou ele apavorado. Ele olhou novamente e viu a esposa dele e um homem com a cabeça no colo dela e ela acariciando o cabelo dele. Quando ele viu aquela cena, ele lembrou que aquela esposa que o amava tanto, que prometeu fidelidade para ele, tinha colocado outro homem ali na casa. E ela acariciava ele. Isso deixou ele louco, deixou ele cego de ódio. E ele então decidiu, eu vou entrar, eu vou matá-los e depois eu volto para a fazenda e vou viver lá, vou morrer lá, vou ver se o fazendeiro me aceita de volta, mas eu vou matar os dois. Então quando ele estava para abrir a porta, para tirar a vida daquela esposa, que era a esposa dele, daquele amante ali, que ele deduzia ser o amante, então ele lembrou do terceiro conselho que o homem havia dado para ele. Não seja precipitado, não se precipite, nunca se precipite. Lá em Provérbios 29 e 20, a palavra diz assim: há mais esperança no tolo do que em um precipitado. Ou seja, devemos confiar mais num tolo do que num precipitado, alguém que faz as coisas precipitadamente. Eu tenho um amigo que ele tirou a vida do genro dele recentemente por precipitação. Ele assassinou o próprio genro, a esposa destruiu a vida dele, a filha foi embora, jovem, 18 anos, por precipitação. Então, este homem, ele pensou duas vezes, lembrou do conselho daquele fazendeiro e voltou atrás, deu um passo atrás. E como já estava entardecendo, ele dormiu num canto ali, ficou ali, pensou. E no outro dia ele jamais pensativo, já um pouco mais tranquilo, ele falou, não, eu vou voltar lá. Eu vou falar com ela que eu amei ela durante todos esses anos. Todos os dias eu pensei nela, todos os dias eu desejei estar com ela. E por isso eu trabalhei tanto. Por isso eu me sacrifiquei tanto por ela. Eu vou falar para ela que mesmo assim, mesmo ela tendo me traído, eu a amo ainda, mas eu vou embora. Eu vou deixá-la. Mas ela tem que saber disso. Ela tem que saber que eu fui fiel a ela, que eu sempre a amei. E eu vou partir. Então assim, esse homem chegou na casa, bateu na porta
E quando essa mulher saiu, que ela foi abraçá-la emocionada, gritando de alegria, de felicidade, ele a empurrou e falou: não, não quero você, você me traiu. Não, como te trair? Não, você me traiu, você me trocou por um outro homem. Eu ontem estive aqui e eu vi você com um homem aqui na nossa casa. Você prometeu que ia me esperar, mas você me traiu. Não, não te traí, eu não te traí, eu sou fiel, você continua sendo fiel. E aquele nervoso, ele não deixando ela falar, até que quando ele estava indo embora, ela falou assim: aquele homem que está aqui na nossa casa, que está aqui na sua casa, é o seu filho. Ele olhou, virou: quê? Sim, aquele é o seu filho. Pois quando você partiu, eu estava grávida, só que eu não sabia, e também não tinha como avisá-lo. Então esse jovem que você viu, com a cabeça no meu colo, é o seu filho. Então aquele homem ali se derreteu em lágrimas, de felicidade, de satisfação, de alegria, porque aqueles conselhos fez com que ele chegasse em casa, são e salvo, e também não tirasse a vida do seu próprio filho. Então ela pediu para que ele entrasse: entra, vamos acordar, ele está no quarto. Então eles entraram, aquele jovem estava dormindo ainda, e ela chamou ele, falou: olha com o seu pai. Quando ele viu aquele homem, que era o pai dele, pois ele sabia da história, ele abraçou muito o pai, chorou muito, choraram muito os três abraçados, e agradeceram a Deus. E depois de muita história, de muita conversa, aí ele falou: vamos sentar à mesa, pois eu tenho um pão para nós comermos. Então eles sentaram à mesa para comer aquele pão que o fazendeiro tinha deixado para ele comer quando estivesse na presença da esposa. Então aquele homem ali sentado com a sua esposa, com o seu filho, ela fez um café cheiroso, maravilhoso. Então quando ele foi abrir aquele pão, todo o dinheiro estava lá dentro. Aquele fazendeiro, ele deu não só os 3 conselhos, mas deu também o dinheiro. Todo o dinheiro de anos e anos de luta, de trabalho, estava ali dentro. Então eles se emocionaram muito, agradeceram muito a Deus. E esse pão que fez com que eles prosperassem, tivesse união, é o pão da vida. Porque lá em João 6:48, Jesus disse: eu sou o pão. Jesus é o pão da vida. Por isso que toda casa que você for, todo lar que você for, seja de pobre, seja de rico, por mais humilde que seja, por mais miserável que seja, ou por mais rico que seja, sempre haverá um pão. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então essa é uma ilustração, mas também eu deixo uma palavra para vocês, que Deus possa nos abençoar, que possa nos dar direção, que a graça do Senhor acampe sobre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.